é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Continuando aqui com o nosso programa, com esta página belíssima e profunda e corajosa do Dr. Odilon, porque o Dr. Odilon se coloca aqui dentro do assunto, né? Olha, o que eu estou dizendo a vocês aqui é a minha interpretação. É a minha interpretação, é a minha experiência, é o meu conhecimento. Pode ser que não seja assim, ou seja mais do que isso, ou seja menos do que isso. Cada qual deve interpretar. O Dr. Odilon diz assim: Allan Kardec, o codificador, por sua vez, procurou ouvir os espíritos através de N instrumentalidades, ou seja, de diversos médiuns, não raro sobre uma mesma questão, a fim de colher o maior número possível de pareceres mormente a respeito de assuntos de maior transcendência e complexidade. Então, sempre que o assunto era complexo, Allan Kardec procurava ouvir opiniões de diversos assuntos através de diversos médiuns, Mas vejamos bem, esses instrumentos mediúnicos, tanto quanto possível, eles têm que se colocar isentos de opiniões pessoais, de opiniões preconcebidas, porque senão também interfere. Se o médium fala assim, eu não aceito isto, se um espírito quiser escrever por ele, aceitando aquilo que ele não aceita, é possível que ele vai resistir. É possível que ele vai resistir e não vai deixar o espírito escrever. O médium fala assim, eu não aceito isso. Por isso que Chico falava, e nós concordamos, que o médium tem que ser feito uma casa que não tem portas e não tem janelas. Os espíritos entram e saem e se manifestam livremente com a sua liberdade de expressão. Dr. Odilon continua. Necessitamos, porém, deixar consignado que se o espírito é o intérprete e o médium igualmente o seja, o destinatário de qualquer contato mediúnico haverá de traduzi-lo de acordo com as suas próprias luzes. Então, às vezes a pessoa pega uma coisa e fala assim, eu não aceito isso. É a opinião dela. Tem valor? Tem o valor de uma opinião. Não é? A sua opinião tem valor. É o valor da sua opinião. A opinião do fulano tem valor? Toda opinião tem valor. Mas é a opinião do fulano. Agora, nós precisamos ter uma concordância de opiniões para chegarmos a alguma conclusão. Assim mesmo, há uma conclusão relativa. A ciência, por exemplo. A ciência ela chega a conclusões relativas, não é? Mais relativas que absolutas, porque todos os dias ela está revendo seus conceitos, todos os dias ela está revendo seus pontos de vista, é igualzinho àquela história do ovo, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar assim, não coma ovo porque aumenta o colesterol. O ovo faz mal, aumenta o colesterol. Vem outro e fala assim, não aumenta o colesterol. O ovo faz bem, pode comer ovo. Aliás, você deve comer ovo, 3 ovos, 4 ovos. Aí passa um tempo, vem outro, olha, o ovo faz mal para isso. Aí depois vem o desmentido. Né? E nós vamos assim, caminhando. O doutor Odilon, prosseguindo, diz assim, assim é que um livro de autoria mediúnica ou não, estará sempre sujeito, em seu conteúdo, à compreensão de quem corre os olhos pelas suas páginas. Interpretações definitivas da verdade não são acessíveis aos homens, encarnados ou desencarnados, cuja evolução esteja vinculada à órbita terrestre e tampouco para muito além dele. Do oceano
qual é o entendimento que poderia ter um simples filete d'água? Olha que pergunta interessante. Do oceano, qual é o entendimento que poderia ter um simples filete d'água? Nenhum. Não é? Um filete d'água não tem compreensão nenhuma do oceano. Somente à medida que for remontando a sua fonte original, ou seja, ao oceano, o humilde filete d'água, transformado sucessivamente em córrego, riacho, ribeirão e rio, mais ou menos caudaloso, logrará mais amplo entendimento sobre a realidade de sua própria nascente. Então nós temos o entendimento que é igual a um córrego. Temos o entendimento que já é quase igual a um riacho. Temos o entendimento que já é um ribeirão. Temos o entendimento que já é um rio, mas tem um rio mais ou menos caudaloso. Não é? Então os nossos entendimentos eles vão se ampliando à medida que nós remontamos a nossa realidade, ou seja, a nascente, que é o oceano, não é? Aqui no caso é Deus, ele está simbolizando. Daí a necessidade de aceitarmos a relatividade dos pontos de vista que os espíritos, estejam no corpo físico ou não, emitem sobre determinados assuntos. Por exemplo, reencarnação no mundo espiritual. O Dr. Inácio fala a respeito da reencarnação no mundo espiritual. Ele fala como sendo uma realidade. Eu, particularmente, aceito. Muita gente aceita. Acha lógico, acha racional. Porque a reencarnação acontece em todas as dimensões, não só na Terra. Mas tem gente que fala assim, olha, eu não entendo. Eu não entendo. Agora, se a pessoa diz assim, eu não aceito porque não está em Kardec, aí vocês nos desculpem, já é burrice. Aí já é quadradice. Eu não aceito porque está em Kardec. Se nós formos ficar aceitando só o que está em Kardec, os protestantes têm razão em aceitar só o que está na Bíblia. Não é? Eles têm razão, os protestantes têm razão em aceitar só o que está na Bíblia. Eles não aceitam nada do que está fora da Bíblia. Nós estamos do mesmo jeito. Eu só aceito o que está em Kardec. Nós vamos fazer igualzinho os protestantes. A mensagem continua, mas o Dr. Odilon, ele diz aqui, espíritos e médiuns, quantos homens em geral, não são infalíveis. E todos, sem exceção, estão à procura, ou pelo menos deveriam estar, de maior capacidade interpretativa das coisas, sem ortodoxamente se agarrarem a ideias nas quais por longo tempo podem estacionar e fazer estacionar aqueles que os seguem de maneira cega. Interpretação é a acuidade espiritual peculiar a cada espírito, que sempre ao manifestar o seu pensamento deve ter o cuidado de ressaltar a transitoriedade dos conceitos que expressa. Eu posso estar errado, mas você também pode. Muita paz e até a próxima semana. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.